com alguns amigos, que deviam ir buscá-lo ao alvorecer. Uma voz, primeiro na escada, depois no seu aposento, advertiu: não vá. E, quando ele ponderou: e se me vierem chamar? Respondeu a voz: fecha-te a chave. Ele compreendeu que o ameaçava um perigo, e recusou seguir os amigos. Pela manhã, soube que se haviam afogado na excursão. Aqui não podiam ser eles a dar o aviso, mas outros espíritos a quem o futuro não era desconhecido. A telepatia, proferiu, é arma de dois gumes. Se os fantasmas dos vivos tornam desnecessários os dos mortos, também os tornam possíveis. Se um vivo pode aparecer e agir onde não está seu corpo, isto conduz à hipótese de que possa aparecer e atuar quando o corpo não existe. Se a forma do corpo pode separar-se deste, poderá sobreviver-lhe. Esta não é mais do que uma hipótese. Poderia dar-se, ao revés, que a aparição de um vivo fosse a ação fisiológica de um organismo sobre outro, mas, também não é, por ora, mais do que uma hipótese. Existe ainda outra razão verdadeiramente peremptória contra a objeção tirada da telepatia. Quando o fantasma visto e fotografado não se assemelha ao médium, não pode ser uma aparição do médium. Quando, pois, se tem simultaneamente mais fantasmas, diferentes do médium, a ação do seu duplo deve ser inteiramente excluída. E sabido que Vassalo e Porro, em sessões com Eusápia, viram várias vezes seus filhos falecidos, ao próprio Morcelli lhe apareceu a mãe, e por várias vezes, mas, com seios exuberantes e com modos menos corretos dos que lhe eram próprios, e o mordiscou em vez de beijá-lo. Depois, teria tido verdadeiros colóquios com ele, por gestos, e, acenando quase com mágoa para os óculos e para a semicalva dele, queria fazê-lo compreender quanto tempo decorrera depois que o deixara presunçoso, belo rapaz. E quando ele lhe pediu uma prova de identidade, ela tocou a fronte com a mão, mostrando uma verruga, mas do lado esquerdo, onde não a teve, e depois à direita. Embora tudo isso, Morcelli, com a sua índole anti-espiritista, quando se encontra ante o fantasma do filho de Vassalo e da filha de Porro, traz à baila a hipótese de que Eusápia se tenha assenhoreado, com antecedência, de referências com a família sobre suas características físicas ou as haja tirado do inconsciente dos presentes, e obedecido ao seu desejo. Mas, se esta última era a razão do fenômeno, como pode acontecer a senhorita Edamondes e a Eusápia fazerem aparecer fantasmas de pessoas conhecidas apenas de criaturas recém-desembarcadas, de distantes terras, nessa mesma noite? E como Eusápia não viu, no inconsciente de Morcelli, todas as características da mãe dele, e não conseguiu dar o nome dela? E por que não obedeceu a Morcelli, a quem repugnava absolutamente vê-la evocada? E como, ao revés, a Bozano fez Eusápia aparecer a imagem da sua detestada cônjuge, com a qual havia litigado durante toda a vida, e de certo não desejava tornar a vê-la depois de morta, e ela lhe falou, em puro genovês, dialeto que Eusápia não conhece. E como, a ser certa hipótese, não reconstituiu, completa e precisa, a figura de Giacosa, se não só podia ler no pensamento dos presentes, mas especialmente no do seu ilustre genro, Albertini, como também de certo havia visto o retrato dela, em todos os cantos da cidade e nos jornais, por meses a seguir, depois da sua morte. A hipótese que deve servir para uns, deve servir também para outros, e se, ao invés, não quadra a todos, então é mister inclinar-se para outra hipótese, a de que os fantasmas sejam efeito de qualquer coisa mais do que a exteriorização do pensamento do médium ou dos presentes. A prova, pois, de que aquele fantasma não era o de sua mãe, Morcelli encontra na hesitação e no erro indicar a verruga, e assim, ao querer pronunciar seu nome, do qual apenas disse as iniciais, e não se lembrou ele, tão douto na matéria, de que os espíritos, conforme disse Odigson, muitas vezes falam negro, que aqueles são os equívocos que se notam em todos os espíritos evocados, os quais, manejando grosseiramente os órgãos do médium e com a incapacidade de quem se serve deles pela primeira vez, cometem sempre destes erros. Dá ainda importância ao fato de aparecer ela exuberante nos seios,
tal qual Eusápia, e não se recorda de que os fantasmas assumem a palavra e as formas dos médiuns. Isto lhe teria explicado o gesto vulgar de mordiscar as pessoas queridas, comum a outros fantasmas de Eusápia, da qual eles tomam os modos. Inconsciente. A hipótese que desejava explicar os fenômenos chamados espiritistas, atribuindo-os ao inconsciente do médium, não é hipótese recente, tendo nascido espontaneamente da observação de que, para a produção dos ditos fenômenos, ocorre quase sempre a presença de um médium, sendo mais fácil admitir-se que ocorre a separação da alma em duas partes, hipótese devida a Pitágoras e Platão. Já encontramos claro rastro em Plutarco, o qual narra como oráculo de Trofônio disse a Timarco que o demônio de Sócrates era a alma racional, o inconsciente, do mesmo filósofo. Mas, quem primeiro expôs claramente tal teoria, a qual depois deveria ser ressuscitada nestes últimos anos como sendo novidade, por Hartmann e outros psicólogos, quem a tornou extensiva a todos os fenômenos que se acreditavam espiritistas, foi um neoplatônico, Porfírio, que, depois de haver observado que o profeta, médium, se encontra com frequência em estado patológico e que este é às vezes provocado artificialmente com vapores, bebidas alcoólicas, etc. Como vimos, ao tratar dos oráculos, acrescenta, a causa, pois, que produz o êxtase podia bem ser uma afecção mental ou uma loucura patológica derivada de uma sobreexcitação da psique, como aquela que resulta das vigílias prolongadas onde citantes farmacêuticos. Quanto, pois, ao demônio aderido a nós, suspeito que ele possa ser uma certa parte da alma humana. E alguns fenômenos espiritistas encontram realmente explicação naquele estado singular do cérebro, no qual, enquanto se paralisam algumas energias, entram em atividade outras, latentes, das quais não temos consciência e que desenvolvem maravilhosa potência. Tal é, por exemplo, o êxito genial que por tantas razões semelha exatamente o acesso psíquico dos epilépticos, sobrevindo, não no cérebro do vulgar, mas no de um grande engenho, em vez de atroz blasfêmia ou negro delito, ou de um espasmo motriz, dá uma obra genial. Frequentemente, escreve Beaconsfield, sinto que não existe mais de um passo entre a intensa concentração mental e a loucura. Quase não poderei descrever-vos o que sinto naquele momento durante o qual as minhas sensações são estranhamente agudas e intensas, todos os objetos me parecem animados, meus sentidos parecem delirar, não estou seguro de minha existência e frequentemente recorro a um livro, para ver um nome escrito e assegurar-me de que vivo. Analogação às Confissões de São Paulo, de Nietzsche e de Dostoiévski. Imprevistamente, escreve este último, em Bézi, algo se lhe abriu ante ele, uma luz interna, extraordinária, iluminou sua alma, isto durou talvez meio segundo. Momentos há, e coisa que não dura mais do que 5 ou 6 segundos, em que se sente subitamente a presença da harmonia eterna. Veja-se também quanto escreve Berlioz. O vácuo se faz em torno do meu peito palpitante e me parece que o coração, sob a aspiração de uma força irresistível, se evapora e tende a dissolver-se por expansão. Depois, a pele de todo o meu corpo se torna dolorida e ardente, arroxeada da cabeça aos pés. Quisera gritar, chamar alguém em meu socorro, que me consolasse, me impedisse de ser destruído, para deter a vida que me foge. E uma atitude violenta à procura da felicidade. Uma fúria de atividade que só se pode adquirir com uma ânsia imensa, furiosa, devorante, que se mistura à incalculável superabundância de sensibilidade. E o grande Beethoven, a inspiração é para mim aquele estado misterioso em que o mundo inteiro parece formar vasta harmonia, quando cada sentimento, cada pensamento ressoa em mim, quando todas as forças da natureza se tornam instrumentos para mim, quando o calafrio me sacode todo o corpo. Quando os cabelos se me eriçam na cabeça. E evidente, nestes casos, que, onde há o máximo da produção genial, há o mínimo da consciência. E assim se explica como criações geniais possam concretizar-se nos sonhos dos grandes homens. Sabem todos que, no sonho, Goethe resolveu graves problemas científicos e ditou versos belíssimos, tal como
La Fontaine, A Fábula dos Prazeres, e Coleridge de Voltaire. B. Palissy teve, em sonho, a inspiração de uma das suas mais belas cerâmicas. Outro tanto vejo nas Confessions, de Daudet e de Maury, tenho tido em sonhos, diz Maury, pensamentos e projetos cuja execução e direção denotaram inteligência que eu não tenho quando desperto. Tenho tido, ao contrário, em sonho, ideias, inspirações que nunca, acordado, alcançariam a minha consciência. Assim, em um sonho, no qual me encontrava ante uma pessoa que me haviam apresentado 2 dias antes, me assaltou a dúvida acerca da sua moralidade, dúvida que não havia anotado em vigília. Daudet deu, em sonho, emocionantes versos a Júlia. Ode compôs, sonhando, La Fantasie, que reflete, na harmonia, sua origem, e no dia criou, Lídia, juntamente com uma teoria acerca da sorte futura do sonho. Condillac, em sonho, aperfeiçoou uma lição interrompida ao deitar-se. Kruger, Cord e Magnan resolveram, no sonho, problemas e teoremas matemáticos. Stevenson, no Chapter on Dreams, confessa que as mais originais de suas novelas foram compostas em sonho. Tartini teve, em sonho, uma das suas mais portentosas inspirações musicais. Em abril, o narra, e da janela entreaberta do aposento penetrava um arzinho acre. De súbito, abaixaram-se-lhe as pálpebras, fecharam-se, e lhe pareceu divisar uma sombra que se ergueu ante ele. Era Beelzebub em pessoa, com um violino nas mãos, e a sonata começa, é um adágio divino, tristemente doce, é um lamento e uma sucessão vertiginosa de notas rápidas, intensas. Tartini estremece, ergue-se, pega seu violino e reproduz no mágico instrumento quanto em sonho havia ouvido tocar. A sonata recebeu o nome de Sonata do Diabo, uma de suas obras mais afamadas. Também Jean Dupré, no sonho, concebeu seu belíssimo Grupo da Piedade. Em um dia estival, cálido e sufocante, Dupré estava estirado em um divã e pensava, preocupado, na pose que poderia dar ao Cristo. Adormeceu, e, em sonho, vê o grupo inteiro, então acabado, com o Cristo naquela exata pose que ele anelava e que a sua inteligência não conseguira fixar completamente. Distrações e amnésias dos gênios. Ora, esta grande influência do sonho no gênio se explica, segundo vimos, com a grande influência que tem sobre ele o inconsciente. E é precisamente com o exagerado domínio deste que se explica igualmente como o gênio seja sujeito a distrações e amnésias, que justamente lembram a epilepsia. Os exemplos aqui são numerosos. Um dia, escreve o Dr. Veretes, Meissonier disse a Dumas, se Giraldon morreu, devo tê-lo encontrado ontem, e, sem embargo, não o conheci e o saudei friamente. Depois, recordei que era o rosto de um amigo, e agora compreendo que deve ser ele. E correram a pedir-lhe desculpas. Grossi destruiu, no vaso sanitário, muitas páginas do seu Marco Visconti. Torti saiu de uma sala com 2 chapéus na mão, e foi procurando o seu chapéu por toda parte. Walter Scott, ouvindo cantar, em um salão, alguns versos, disse, são roubados de Byron, e eram de sua autoria. Carlyle disse a Fronde, que desejava publicar suas memórias, que havia esquecido quanto escrever a tal propósito. Das distrações de Ponchielli e Galuppi fizeram-se monografias. Assim, segundo Mandely, de quando em vez Ponchielli saía de uniforme, com chapéu alto e de chinelos, chovendo, conservava fechado o guarda-chuva, molhando-se totalmente, tomando café, enquanto jogava bilhar. Acontecia a Milde dar giz ao taco com tablete de açúcar, desesperando-se depois por não carambolar. Mas, inconsciente não equivale a inexistente. O estado de inconsciência pode fazer vir à tona e reunir, em fecundo conúbio, ideias e fatos mais ou menos esquecidos, e que por isso não existiam na consciência viva do indivíduo, mas nos fatos que jamais aprendeu. Assim, se devemos admitir, com Flournoy, que a Smith, quando pretende falar o idioma de Marte, se sugestiona por velhas recordações, suas ou dos presentes, quanto a línguas estrangeiras, compreende-se como, na exaltação do êxtase espirítico,
as escassas fragmentárias notícias sobre Maria Antonieta nela tomassem vulto, de igual maneira que, sob citação do estro genial, as ideias adormecidas e fragmentárias se destacam de pronto e dão lugar a descobertas. Não podemos admitir, porém, com ele, que a teoria do inconsciente da criptomnésia explique exatamente os 40 vocábulos de sânscrito e os versos em sânscrito ditados por ela, só por haver visto, por brevíssimo tempo, a capa de uma gramática sânscrita. Nem é admissível que tenha podido reproduzir exatamente a firma do alcaide do pároco de um lugarejo remotíssimo, remontando à época distante, 1839, só por haver estado em um vale próximo, em passeio esportivo, porém não paleográfico. Se liga um fio ao dedo de certa mulher e a outra extremidade é um anel que penda no centro de um copo vazio, pode-se frequentemente, ainda que ela não queira dizê-lo, saber sua idade, porque o anel baterá tantas vezes quantos anos de idade tenha ela. Isto é veríssimo, porém a mulher sabe a idade que tem, portanto, uma parte do enigma está descoberta, e não se trata de inconsciente, mas, quando um médium, em transe, fala chinês ou em língua havaiana, ante pessoas que as ignoram, igualmente não se pode falar em inconsciente, porque aqui também deveria trabalhar com seus conhecimentos adquiridos, visto que não poderia extrair esses conhecimentos das pessoas presentes, que não os possuíam. O mesmo se diga da criptomnésia. Apresentemos um exemplo, quando estou a uma grande altura, 1800, 2000 metros, recordo versos italianos, latinos e até gregos, olvidados desde muitos anos, mas eu sei muito bem que os li na minha primeira juventude. Do mesmo modo, durante certos sonhos, em noites de intoxicações intestinais, se me reproduzem exatamente momentos desagradáveis de há muitos anos, com particularidades tão minuciosas e precisas que mal posso recordar desperto. Observo, porém, que são sempre recordações de fatos que me aconteceram e que havia esquecido. Na véspera de encetar viagem para visitar sua terrinha, que não via desde uma vintena de anos, Mauri sonhou encontrar alguém que lhe disse: "Bons dias, senhor Mauri." E ele respondeu: "Desculpe-me, bom homem, mas não tenho o prazer de o conhecer." O outro, maravilhado e quase ofendido, lhe declarou o próprio nome e o sobrenome e disse que era um amigo de seu pai, que desejava recordar-lhe circunstâncias da sua infância, quando estiveram juntos. Tudo foi inútil, Mauri despertou rindo daquele estranho que pretendia reconhecê-lo. Mas, quando chegou à sua terra, entre os primeiros que encontrou, viu aquele que, em sonho, o havia reconhecido, porém, mais velho do que o do sonho, porque o sonhara tal como deixara muitos anos antes. Assim, pois, no desdobramento do sonho, o seu inconsciente havia recordado e reconhecido que seu consciente não mais sabia. De igual modo, as notícias sobre o barrete preto, sobre a faquinha, sobre o falar por provérbios do pai, o Slow podia atingir-lhe o inconsciente da sua primeira juventude. Mas, quando o tio Jerry fala Lodge do perigo em que estiveram de afogar-se em sua juventude, com o irmão Roberto, e que seu outro irmão Franco se havia encarrapitado em um telhado para esconderem-se, estes eram fatos ocorridos na juventude de seus velhos genitores e que eles ignoravam totalmente. Podemos compreender como fenômeno de criptomnésia que o médium de Aksakoff se recorde de improviso, no transe, de Cardoso, da epígrafe de um seu livro, Nemeika Baixa, embora declare o médium não o ter lido nunca. Mas a criptomnésia não explica como alguém possa ler a última linha da última página de um livro que se encontre em determinada estante da biblioteca, e do qual esse alguém ignore o título, e que outro possa revelar não só o nome de um certo Gray, que viveu em 1628, e até escrever com a caligrafia dele. Veja-se capítulo 10. Assim termina a obra que tivemos a obra de traduzir. Sente-se que é uma obra inacabada. Tildo indica que o estado de saúde do autor, cuja desencarnação se deu dias depois de ele datar o prefácio, não lhe permitiu apresentar as conclusões finais. Procurando, de alguma forma, reparar esta ocorrência, aqui reproduzimos, como remate desta tradução, um pequeno trecho do prefácio do genial autor.
Se cada um desses fenômenos nos pode ser ou parecer incerto, o conjunto de todos forma um compacto mosaico de provas resistentes aos ataques da mais severa dúvida. Fim.